Quais as consequências em se manter uma taxa de juros tão alta que hoje está em 13,75% ao ano pelo Banco Central? Na última quarta-feira, 18 líderes de 9 partidos entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de investigação contra Campos Neto e o Banco Central. Lembrando, Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Miguel Rosseto, que é sociólogo e deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul. Deputado Miguel Rosseto, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Prazer é meu, viu, Cosmo, Ana Rosa, um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Maravilha. Deputado Miguel Rosseto, hoje o senhor está deputado estadual no Rio Grande do Sul, mas o senhor já foi ministro de Estado no primeiro governo do presidente Lula, no governo da presidenta Dilma Rousseff, e o senhor, mais do que ninguém, sabe o quão taxa de juros em níveis altos são prejudiciais e quanto isso impacta na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Queria lhe ouvir sobre essa insistência de Campos Neto em manter uma taxa de juros tão alta, hoje em 13,75% ao ano, deputado. Então, Cosmo, esse é um tema central hoje, né, para o Brasil. O presidente Lula, né, mais do que o presidente Lula, né, há uma crescente ampliação de uma crítica a esse posicionamento, né, que é irracional, insustentável, né, tecnicamente, economicamente, indefensável, né, de manter a maior taxa de juros do mundo, gente, real. É disso que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando da maior taxa de juros real. Nós estamos falando em algo como 9 a 10 pontos percentuais real, né? Com uma inflação em declínio, essa taxa de juros altíssima, a maior taxa de juros do mundo, não há nenhuma justificativa. E as consequências são devastadoras, né? Essa não é um instrumento de política econômica, não tem sido para reduzir a taxa de juros, mas para destruir a economia. Ela bloqueia os investimentos. Eu tenho convivido muito aqui, viu, gente, com empresas, cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, é uma situação que se repete no Brasil inteiro. Você imagina um sujeito que vai para um banco, né, que precisa de crédito, né, para gerar o seu negócio, e recebe uma proposta de 20% para pagar, né, de um dinheiro para mover a sua empresa, a sua cooperativa, o seu negócio. É impossível. Nós estamos comemorando, né, a recuperação do crescimento econômico, 2,5%. Como é que uma economia que cresce 2, 3 pontos percentuais, a sua riqueza, como é que é capaz um sujeito transferir 20%, né, do seu negócio para o banco? Isso é absolutamente insustentável, é devastador para a nossa economia, especialmente no momento que o Brasil começa a se arrumar, né? Ontem foi uma vitória extraordinária para o Brasil, a aprovação em primeiro turno da reforma tributária. Essa reforma tributária simplifica, ela caminha na direção da justiça tributária, ela reduz custo tributário, reduz sonegação, acaba com a guerra fiscal, estimula a nossa indústria. Então, com o arcabouço fiscal mais a reforma tributária, o Brasil começa a se arrumar e o cenário de futuro é muito, muito positivo para uma retomada de crescimento, com mais igualdade, com mais distribuição de renda, com o salário mínimo aumentado, com os programas públicos voltando. O que falta cada vez mais, fica mais claro, neste cenário, no conjunto desse cenário, é uma situação escandalosa, absurda, insustentável de manter essa taxa de juros, que, na verdade, é uma expressão do bolsonarismo dentro de um governo eleito, né? Que nós devemos, obviamente, ampliar ao máximo esse debate, de tal forma de iniciarmos rapidamente, né, uma trajetória de redução dessa taxa de juros e permitir uma recuperação da economia brasileira. E, deputado, a gente viu, principalmente nessa última decisão de junho, sobre a manutenção da taxa de juros a esse altíssimo patamar, que Campos Neto quase que se isolou nessa decisão, já que até varejistas, boa parte do agronegócio, industriais, já pediam que pelo menos um indicativo de redução. Mas aí a minha pergunta vai para uma questão que aconteceu essa semana. Aquino e Galípolo foram aprovados pelo Senado para assumirem postos ali no Copom, né, parte do Banco Central. O senhor acredita que a entrada de Aquino, que é um profissional de carreira ali do Banco Central, e Galípolo,
que era uma pessoa importante ali também no Ministério da Fazenda, junto com a Haddad, pode ajudar a desfazer esse nó da manutenção? Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Acho que sim, acho que tem que levar racionalidade, compromisso. O Banco Central tem compromissos legais com o Brasil, de redução, de preservação da moeda, mas de crescimento e geração de emprego. Quer dizer, levar credibilidade para a política monetária, uma política monetária que perde credibilidade, quer dizer, ela é insustentável. Hoje fica mais claro, eu quero insistir nisso, nós estamos falando da maior taxa de juros real do mundo, uma transferência da riqueza, da renda produzida pelo trabalho, né, de todos aqueles que produzem, para o sistema financeiro. E é um subproduto disso muito importante, que é a ampliação da dívida do Estado, dos Estados da União. Eu pego o Rio Grande do Sul, os estados que têm suas dívidas com a União lastreadas na Selic, quer dizer, então, há um aumento de endividamento irreal que nós temos que pagar, não por conta de obras ou investimentos, por conta da taxa de juros. O presidente Lula, recentemente, eu acho que isso é muito educativo, né, gente? Presidente do desastre, essa taxa de juros. O presidente Lula, recentemente, apresentou um plano de safra para a agricultura familiar, histórico, mais de 400 bilhões. Mas ele teve que subsidiar, para financiar a produção de alimentos, reduzir a taxa de juros frente a essa situação escandalosa de 13,75 com recurso público. Ou seja, o orçamento da União tem que pagar essa diferença entre esses juros e real com uma taxa de juros que estimula investimento e produção de alimentos. Portanto, esta política monetária, ela joga diretamente para dentro da situação fiscal e reduz a capacidade de investimento do país. O plano safra custa para o Brasil hoje, essa redução de taxa de juros, algo em torno de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais que estão sendo utilizados para estimular a produção agrícola no Brasil, poderiam estar sendo utilizados para financiar um programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Outros investimentos para reduzir fila do SUS. Então, eu penso que é absolutamente necessário, e cresce essa opinião no Brasil, de que essa política econômica é destruidora da economia nacional. E ela se distanciou completamente de uma ideia de responsabilidade em redução da inflação. Por isso eu estou otimista, eu acho que esses dois quadros, que são altamente qualificados, vão jogar racionalidade e recuperar uma seriedade na política monetária para o nosso país. Agora, deputado Miguel Rossetto, eu fico me perguntando, diante de tudo isso, cenário econômico, as sinalizações de melhora da economia, de crescimento, de emprego, enfim, a reforma tributária aprovada, o marco fiscal. Aí chega na próxima reunião do Copom, Campos Neto para dizer, olha, começamos a reduzir juros, aí vai, reduz 0,25% e fala, reduzimos os juros. De fato, não é uma redução esperada nem o que deveria ser. Queria lhe ouvir também sobre, né, essas possibilidades, né, desse jogo, aquela tentativa de continuar tentando boicotar o país, tal, né, com uma redução tão inexpressiva, caso aconteça. Viu, Cosme? Eu acho que é um distanciamento crescente desta escolha, talvez de uma maioria agora, né, do Banco Central, liderado pelo Campos Neto, uma realidade nacional. Há uma distância muito, muito grande. Perde legitimidade, perde autoridade. Eu não sou daqueles que acham que o Banco Central tem que perder autoridade. O Banco Central tem responsabilidades importantes, mas o Banco Central que responda às suas obrigações legais e dialogue, né, com uma realidade nacional e internacional, inclusive. Não é o que acontece. Eu acho que sim, que esses movimentos, né, organizadores da nossa economia que estão sendo feitos pelo Haddad, pelo governo, enfim, pelo presidente Lula, né, recuperar investimentos, né? O país começa a respirar mais, né? A economia começa a girar, os programas públicos começam a chegar, a qualidade de vida, né? O cenário, a expectativa de futuro, toda ela é muito positiva. Eu faço referência ao Plano Safra da Agricultura, foi histórico, né? Nós estamos falando de mais de 400 bilhões. Há um esforço nacional de reorganizar o país e botar o país numa rota de desenvolvimento econômico, de crescimento com justiça e inclusão social. Quer dizer, o equilíbrio fiscal organiza, dá um marco de segurança, a reforma tributária, gente, é histórica.
Nós temos que falar muito sobre isso. Ela sai da Câmara e vai para o Senado agora, né? E um debate organizador do país, produtor de justiça tributária. Nós, além da tributação sobre o consumo, que esta reforma trata, né? Nós vamos enfrentar no semestre que vem um debate sobre rede de patrimônio. Né? Nós vamos enfrentar de buscar uma estrutura tributária com mais justiça e não com essa desigualdade monstruosa, regressiva no país. Mas o passo que foi dado na Câmara é histórico, é gigantesco. Né? Nós vamos acabar com sonegação, vamos avançar nessa direção com mais justiça tributária, com mais equilíbrio, né? Simplificação, zerar todas as alíquotas para a cesta básica nacional, enfim. Então, neste cenário, é isso que eu quero insistir, esta política monetária, manter essa loucura, essa irracionalidade, ela perde qualquer autoridade política, qualquer legitimidade. Então, a minha expectativa é que haja assim, uma redução mais pesada. Hoje, inclusive, é uma expectativa do próprio mercado financeiro, que não suporta isso. Por quê? Porque há um limite nisso. As pessoas vão quebrar. As pessoas, o vaso quebra. E depois que o vaso quebra, é óbvio que os prejuízos se expandem. Então, a nossa expectativa mesmo, e a Ana Rosa trazia para nós esse movimento, né, de atualizar essa diretoria com quadros, com essa qualidade e responsabilidade. Eu acho que todos nós, esse debate nacional que nós estamos fazendo, que o Senado faz, que o Congresso faz, eu acho que vai haver uma convergência necessária, né? A redução da taxa de juros, uma política monetária adequada à realidade do país, né? Essa expectativa positiva do país, de tal forma que nós possamos entrar no ano de 2024, né? Com uma perspectiva de crescimento econômico, né? De retomar investimentos, de retomar emprego, renda do nosso país. O que falta é a redução da taxa de juros. Incomoda. Agora, deputado. E o crescimento econômico hoje, a partir do que nós conquistamos, é esta taxa de juros insustentável. Agora, deputado, o último minutinho que a gente tem da nossa conversa aqui, estamos chegando bem ao final, mas eu preciso perguntar ao senhor sobre o pedido de várias representações e autoridades da retirada de Campos Neto à frente do Banco Central. Ele teria um mandato até o final de 2024. Ele disse já várias vezes que ficaria até 2024, mas se o senhor rapidamente puder expressar o que o senhor avalia desse pedido de retirada de Campos Neto antes disso. Eu acho muito importante, porque recoloca a responsabilidade do presidente Santal do Banco e da diretoria. Eles têm um mandato. Eles respondem pela legislação e por um mandato. E a sua retirada, caso não cumpram com a sua missão, o Senado da República tem essa responsabilidade. Eu quero só aproveitar rapidamente. Nós aqui no Rio Grande do Sul, por bancadas de 9 lideranças dos mais diversos partidos aqui da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, entregamos uma carta ao presidente do Senado. Quem estava na presidência era o senador veneziano, do MDB da Paraíba, né? Nós entregamos uma carta em nome de 9 bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nessa direção, estimulando o Senado da República a cumprir com a sua responsabilidade, né, de garantir uma política monetária correta. E se tiver que trocar o presidente do Banco Central, né, para garantir uma política econômica adequada ao país, o Senado da República tem essa responsabilidade, sim, e que ele cumpra com a sua responsabilidade junto à nação brasileira. Portanto, é um movimento importante. Ninguém tem um mandato sem responsabilidade, tem um mandato com responsabilidade, e é o Senado a instituição que tem que preservar o interesse do Brasil. Perfeito. Conversamos com Miguel Rossetto, que é sociólogo e deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco hoje. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Abraço. Um abraço.